Você já sentiu que aquilo que te faz mais forte pode ao mesmo tempo se tornar a sua maior ruína? Imagine ter um poder sobrenatural correndo em suas veias e descobrir, no auge da confiança, que ele te cega para os verdadeiros perigos. Foi exatamente assim que começou a jornada de Sansão. Desde o ventre, sua história foi marcada por um chamado divino. Seus pais receberam a promessa de um anjo de que aquele menino seria um nazireu, consagrado a Deus, jamais passando lâmina sobre sua cabeça, mantendo-se puro e diferente de todos. A expectativa era imensa, o futuro promissor. Mas quando a promessa se encontra com a carne humana, nasce ali um conflito devastador entre propósito divino e desejos pessoais. Sansão cresceu mais forte do que qualquer outro homem em Israel, capaz de matar um leão com as próprias mãos, capaz de derrubar muralhas e derrotar exércitos. Seu nome se tornou sinônimo de força invencível. No entanto, ao celebrar suas vitórias, ele permitiu que seu coração fosse seduzido pelas filisteias, as mulheres do povo inimigo, e que a paixão falasse mais alto que a sabedoria. O mesmo Deus que havia lhe dado o poder via agora o filho, pródigo, desperdiçá-lo em impulsos e escolhas impensadas. E aí surge a pergunta que ecoa até hoje: como alguém que carrega um chamado tão poderoso pode acabar prisioneiro, cego e esquecido? Sansão não tropeçou por falta de força. Ele caiu por não conhecer o limite entre dom e tentação. É no detalhe de cada escolha impulsiva, de cada laço construído com quem não partilha da sua fé, que a maior potência do humano se torna brecha dolorosa. Nesta história, vamos caminhar juntos pelas ruelas de Gaza, pelas pedras do deserto, pelos salões de Dalila e pelas colunas que sepultaram o último suspiro do homem mais forte de Israel. Vamos descobrir que a força sem propósito é fraqueza, que o poder sem caráter é ilusão e que mesmo no fim do nosso próprio fracasso pode haver um grito de redenção tão poderoso quanto os rugidos de uma muralha desabando. Prepare-se para conhecer Sansão, não apenas o herói invencível, mas o homem vulnerável que, ao perder tudo, encontrou em Deus uma força muito maior do que qualquer braço humano. O que vem a seguir vai mostrar que cada dom merece sabedoria, cada vitória exige humildade e que até mesmo o maior guerreiro precisa aprender a depender do alto. Antes mesmo de abrir os olhos para experimentar o calor do sol de Judá, Sansão já era parte de um plano maior. Seu pai, Manoá, e sua mãe, que até então viviam sem filhos, receberam um visitante inesperado, um anjo do Senhor. Ele trouxe uma mensagem clara, carregada de ternura e mistério. Conceberás e darás à luz um filho. Ele será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre até o dia de sua morte. Imagine a emoção misturada ao receio que tomou aqueles dois corações. Promessas assim criam expectativas que brilham mais do que o ouro, mas também pesam na alma. Ser nazireu significava não se aproximar de vinho, não passar navalha na cabeça, não tocar em cadáver. Tudo para manter a pureza e a dedicação total a um chamado divino. Naquela casa simples, cada gesto da mãe carregava reverência. Ela falava suave ao útero, como quem sussurra segredos do céu. Lavava a roupa com cuidado dobrado, como quem trata um tesouro. E oferecia orações antes de cada refeição, pedindo proteção. O menino que crescia ali não era apenas mais um filho, era a promessa viva de libertação para um povo escravizado. E toda promessa exige responsabilidade. A cada passo de Sansão, o peso do juramento nazireu se tornava mais visível. O anel de suas batas lembrava a diferença. O brilho puro nos olhos da mãe mostrava confiança. No silêncio do deserto, o vento parecia repetir o anúncio: ele será santo ao Senhor. Mas nada na carne humana é tão simples quanto o propósito divino.
Mais forte do que o destino de um homem seria o confronto entre sua natureza impulsiva e o chamado que o envolvia antes mesmo de nascer. Sansão cresceu e rapidamente se tornou uma lenda viva em Israel. Seus braços robustos arrancavam portões de ferro, seus punhos esmagavam inimigos e sua voz ecoava como um trovão de desafio. Era o homem mais forte do mundo, o herói que seu povo tanto esperava. Mas enquanto sua fama crescia, algo crucial ficava em segundo plano. Em cada prova de força, em cada vitória contra os filisteus, Sansão sentia o ardor da glória terrena, mas não aprendia a lição da humildade. Ele convocava a própria bravura como escudo, mas negligenciava a entrega verdadeira a Deus. A cada onda de aplausos, crescia também o orgulho, aquele inimigo silencioso que corrói o caráter mais rápido do que qualquer espada. A verdade é que Sansão não era invencível. Seu corpo podia esmagar uma muralha, mas sua alma tremia diante do menor deslize espiritual. Ele permitiu que brincadeiras de filisteus o empurrassem a mostrar força no teatro de Ashdod, expondo-se ao ridículo e à zombaria. Mais do que machucar seus inimigos, ele feriu a si mesmo, pois cada ato impulsivo o afastava da pureza nazireu. E quando Sansão despertava pela manhã, sentia a perda, não de músculos, mas de direção. A força sem sabedoria é uma lâmina sem cabo. Bonita na lâmina, impossível de manejar. O jovem herói, cercado por elogios, carregava no íntimo a angústia de quem sabe que poder não é sinônimo de propósito. É nesse paradoxo de braços fortes e coração frágil que começa o verdadeiro teste de Sansão. Não será contra inimigos externos que ele cairá, mas contra batalhas internas, travadas longe dos holofotes, dentro de sua própria alma. O coração de Sansão foi seduzido não pelo brilho da vitória, mas pelo encanto do proibido. Quando ele pediu aos seus pais que lhe apresentassem uma esposa filisteia em Tímina, não estava seguindo um plano estratégico. Estava cedendo ao desejo e à curiosidade de um jovem que não conhecia fronteiras. No dia do casamento, os filisteus prepararam uma emboscada. 30 homens aguardavam para testar a força de Sansão com um enigma cruel. Ao invés de recuar, ele aceitou, confiando demais em si mesmo. Venceu, mas pagou o preço. Deixou para trás a mulher que mal conhecia e feriu alianças, aumentando o ódio entre Israel e seus opressores. Mas Sansão não aprendeu. Foram histórias de traição, de vingança pessoal, que o atraíram novamente. Quando retornou para vingar-se dos filisteus, incendiou suas plantações, usando raposas com tochas amarradas. Um ato de astúcia, sim, mas também de rebeldia e violência desnecessária. Sua raiva pessoal transformou-se em destruição coletiva. Cada escolha impulsiva o afastava de seu chamado. Enquanto ele exibia poder, compromissos espirituais eram quebrados. Cada laço com o inimigo diminuía um pouco da pureza nazireu que o definia. As paredes de ferro que ele arrancava eram nada diante das correntes de culpa e orgulho que se formavam em seu coração. E a pergunta que ecoa: quando o dom se torna desculpa para o erro, que espaço resta para o propósito divino? Em meio a batalhas e vitórias, Sansão encontrou Dalila, uma mulher filisteia cujo olhar o conquistou por completo. O que deveria ser um sinal de advertência tornou-se a maior armadilha de todas. Ele cedeu à atração e permitiu que o amor, ou o que achava ser amor, o cegasse para as consequências. Dalila conversava com ele em segredo, usando a voz suave e o corpo próximo para sondar seu coração. Qual é o segredo da tua força? Implorava ela, dia após dia, alimentando a curiosidade e a vaidade de Sansão. Cada encontro aumentava seu desejo e diminuía sua vigilância. Ele delirava com a ideia de protegê-la, mas ignorava o risco de expor seu voto nazireu.
Quando finalmente revelou que sua força estava em seu cabelo não cortado, ele não imaginou a traição. Enquanto dormia, Dalila chamou os homens de Gaza. Com uma navalha, cortaram suas tranças, e junto delas foi embora seu poder. Foi um silêncio cruel. O herói que outrora desafiara exércitos, de repente se via tão fraco quanto qualquer prisioneiro. Essa é a cena que nos lembra: os relacionamentos têm poder de edificação ou destruição. Quando cedemos ao desejo, sem filtros de sabedoria, podemos entregar nossa força ao inimigo. Sansão pagou caro por seu amor, e seu sofrimento começou ali, no colo de quem dizia amar. Quando Sansão despertou, sentiu não apenas o peso da navalha sobre sua cabeça, mas o vazio da própria identidade. Seus cabelos, símbolos do voto e do poder sobrenatural, estavam caídos ao chão. Os músculos que antes obedeciam a um comando divino, agora tremiam pelo cansaço humano. Em vez de enfrentar inimigos, Sansão enfrentou a humilhação. Os filisteus arrancaram seus olhos, e o herói invencível passou a viver na escuridão literal e espiritual. Amarrado em correntes de bronze, sentado entre duas colunas de um templo dedicado aos seus algozes, ele viu a multidão zombar do Lego que um dia derrubara muralhas. Naquele momento, tudo o que restou foi dor. O aço frio das correntes lembrava seu pecado de confiança, o burburinho da plateia, sua vaidade e a cegueira, sua falta de visão espiritual. Sansão perdeu não só a força do corpo, mas também a esperança de retomar o chamado divino. E é aqui que muitos de nós poderiam desistir. Quando tudo que tínhamos foi levado, sobra apenas a pergunta: e agora, Senhor? Amarrado entre as colunas do templo filisteu, Sansão vivia o ápice da solidão. Seus gritos ecoavam sem resposta no salão abafado por pedra e trauma. Ele, que destronara exércitos, agora era mero espetáculo para um povo sedento de vingança. Mas foi neste instante sombrio que sua voz ecoou, não das paredes frias, mas do íntimo do coração de Sansão. No fundo do poço, quando todos os recursos se esgotam, surge o único refúgio possível: o arrependimento sincero. Cego e humilhado, ele estendeu as mãos, não para esmagar ninguém, mas para buscar a misericórdia daquele a quem havia negligenciado. Senhor Deus, lembra-te de mim, peço-te, ó Deus, fortalece-me só esta vez. Não era clamor por glória, mas súplica de quem reconhece a própria fragilidade. É o momento em que percebemos: a maior força não vem de músculos, mas de um coração quebrantado. Quando abandonamos nossas certezas e imploramos por um toque divino, até o homem mais derrotado pode virar o jogo. Sansão, cego e humilhado, permaneceu ajoelhado entre as colunas que sustentavam o templo filisteu. Na penumbra, sua voz ressoou com uma força que não vinha dos braços, mas do coração rendido. Ó Deus, lembra-te de mim. Fortalece-me só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus por um de meus 2 olhos. Não era soberba, mas um suspiro de fé. O herói que perdera tudo agora buscava a presença do Altíssimo, consciente de que sem ele todo esforço era vão. Ele estendeu as mesmas mãos que outrora arrancaram portas de bronze, na direção da última coluna que restava. Firme, com um suspiro profundo, empurrou. A madeira estremeceu, as pedras roncavam, e no momento em que sua fé e entrega encontraram a força divina, as colunas ruíram. O templo desabou em um estrondo avassalador, soterrando a elite filisteia nos escombros. A terra tremeu. O rugido que fora de Sansão tornou-se o rugido do Senhor, derrubando ídolos e açoites. Na poeira que baixou ficou a certeza: quando o clamor sincero encontra a graça infinita, até a maior derrota se converte em vitória. E que assim termina a extraordinária jornada de Sansão.
do chamado sobrenatural antes do nascimento, a força que moveu montanhas, a precipitação que o levou à queda e ao clamor sincero que trouxe a vitória final. Se você se reconheceu em algum desses momentos de força e fraqueza, deixe aqui nos comentários. Eu me rendo ao poder que supera minha própria força. E não saia sem deixar seu like para ajudarmos mais gente a encontrar esperança mesmo na derrota. Inscrever-se no canal, porque toda semana trazemos histórias bíblicas que tocam o coração e renovam a fé. Assista a este vídeo, que está aparecendo na sua tela agora, onde revelamos outro grande personagem da Bíblia que também aprendeu no deserto a depender do alto. Obrigado por caminhar ao nosso lado nessa história de fé, coragem e redenção. Até o próximo vídeo.